Você está ouvindo Customer Lovers, o podcast da Kentricus e especializado em centralidade no cliente. Um oferecimento High Platform. Olá pessoal, tudo bom? Sou Leonardo Pallotta, CEO e fundador da Paradox Academy, a primeira escola especializada em Customer Experience do Brasil. E eu sou Francisco Zapata, fundador da Kentricus. Estamos agora começando mais um episódio do podcast Customer Lovers. Seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers, Fernando Oca. Antes de começar, gostaria que você compartilhasse um pouco sobre sua experiência profissional com os nossos ouvintes. Olá, fala Léo, fala Zapata, tudo bem? Bom, meu nome é Fernando Oca, já estou aí na jornada desde o começo dos anos 2000, então são mais de 20 anos aí de carreira nessa área muito focado em comércio eletrônico, né? Então comecei no GPA, então há bastante tempo atrás ali, eu tive uma carreira que eu passei por Lisboa, Inglaterra, aqui no Brasil também trabalhei em algumas outras operações, até abrir minha empresa em 2008, onde tive 13 anos de uma agência de publicidade focada em e-commerce, que é a Seven Ways. Depois acabei voltando para o mercado e passei por TipTop, que é muito focado em franquia, são mais de 180 lojas no Brasil inteiro. Fui para GrandVision, também outra varejista grande aí também. E aí tive um desafio bem grande aí no Justo, que é um supermercado mexicano que veio para o Brasil, uma operação aqui em São Paulo. Foram 4 anos de Justo no Brasil, sendo que eu participei dos primeiros 2 anos, né? Então, ajudei a trazer aí para o Brasil, Série B, etc. Tal. Então, foi um desafio bem bacana. Depois eu fui para a Europa Purificadores, uma empresa também familiar, um produto já bem consolidado no mercado, onde eu trabalhava não com franqueado, mas com distribuidores, modelo de distribuição, né? E fábrica, D2C, etc. E aí agora eu estou como CRO, que é Chief Revenue Officer aqui na Score Media, que é uma agência também focada em performance e principalmente comércio eletrônico, né? Então essa é um pouco do meu breve resumo aí. Bom, Oca, você teve uma experiência em diversas empresas, né? Mas eu queria puxar um assunto que eu acho que é super importante a gente explorar aqui. O assunto de franquias, que você teve bastante experiência. Como é que você descreveria a importância de uma relação omnicanal, né, omnichannel, no contexto das franquias? Eu sempre falo que trabalhar com empresa que trabalha com franqueados é um trabalho bastante de relacionamento, né? Eu acho que eu já comecei a falar de omnichannel em 2006, na época de Pernambucanas, né, onde não era franqueada, era um modelo de lojas, mas a gente já trabalhava muito omnichannel, etc. E quando eu fui para o modelo mais trabalhar depois com franqueados, né, tive algumas experiências na época da minha agência e depois vivendo na pele o TipTop, GrandVision, né? Por que eu falo com um trabalho bem relacional? Porque ainda nem todas as pessoas ainda estão preparadas para entender a transformação digital e aceitam às vezes, né? Então eu acho que o franqueador ele precisa dar um suporte muito grande para o franqueado para que ele entenda e a importância de você fazer um bom trabalho de omnichannel, né? Uma vez que também você não tem mais muita escolha. O digital ele já é mais do que já está mais do que maduro, né, no Brasil nesse relacionamento hoje na jornada de compra do cliente. Então você ficar de fora, a marca ficar de fora, não é mais uma escolha, né? Então ela ficar de fora é ela perder share de mercado. Então não faz sentido, né? Pensando como marca, é muito importante o franqueador ele ter o site, né, ter uma operação de digital para que ajude justamente a questão da marca e a questão dos franqueados, né? E aí isso não quer dizer que você vai excluir o franqueado, tá, da operação e da operação do digital. Isso vai dizer que existem meios de você ajudar o franqueado, mas sempre vai haver conflito de canal, tá? Não tem como não haver conflitos de canais. Mas existem modelos que você trabalha que você minimiza esse conflito, tá? E aí acaba sendo uma relação realmente de ganha-ganha, né? O famoso win-win, tá? Então acho que esse é o principal ali. Acho que como importância é uma importância para a marca. Isso
indiferente do canal, independente do franqueador ou do franqueado, é uma importância para a marca essa boa relação. Tá? Fernando, quais são os principais desafios enfrentados na comunicação e transferência de valores entre a matriz e as franquias? Eu acho que é um grande desafio aí é o alinhamento. Acho que aí são dois alinhamentos. Um é o alinhamento de expectativas, né? Então, como cada um qual é a responsabilidade de cada um nessa relação, tá? Então, esse desafio aí de relacionamento ele é muito forte. E o outro é que no franqueado é um pouco mais fácil, né? Porque diferente de uma relação, por exemplo, de distribuição, o franqueado ele tem que seguir alguns manuais, né? Então ele tem que seguir algumas questões da franqueadora, né? Algumas exigências que fazem com que você consiga ainda ter uma padronização tanto em atendimento, em suporte, em algum problema que venha acontecer, por exemplo, com troca, etc., né? Tipo CS, ZX, etc. Você consegue ter um alinhamento um pouco maior. Diferente, por exemplo, de distribuição, que você não tem tanto controle da ponta. São relacionamentos bem diferentes de franqueado e de distribuidor, né? Então, eu acho que na franquia, nesse caso, você tem algumas vantagens. Mas eu acho que o principal desafio ali, eu acho que é esse relacionamento e, cara, manter uma padronização. Acho que isso é muito importante. Tem que ter uma organização, tem que ter um processo. Senão isso se perde bastante. Olhando aí sobre o ponto de vista desse alinhamento, você consegue trazer algum exemplo prático que você passou, que você vivenciou e que, obviamente, que afetou essa experiência do cliente final? Acho que o caso mais comum ali é troca, né? Eu vou citar uma experiência que eu tive com uma... Cara, eu posso até citar nome, se você não se importar, porque tem um lado negativo e um lado positivo. A Hering. Eu sou um cara que compro Hering faz tempo, adoro roupa da Hering, etc. As camisetas que os caras fazem aí de algodão pima, eu gosto bastante. Algodão peruano e tal. E eu já compro faz tempo. E, sei lá, em 2018, um dia que eu tinha minha agência lá na Vila Mariana, tinha uma loja lá perto, lá, que era no Klabin, que às vezes eu comprava em outra loja e eu queria trocar lá, eles falaram assim, cara, eu não posso trocar porque eu nunca comprei esse SKU, né, esse produto. E uma vez que ele não comprava esse produto, como o sistema dele era ele tinha uma limitação no sistema, ele não conseguia dar entrada para você fazer a troca. E porque esse SKU não existia no sistema dele, de loja, no PDV dele. Então aí eu falava, pô, entendeu? Mas é que eu sou um cara que sei do negócio, né? Eu trabalho com isso, enfim. Mas eu ficava bravo, né? Eu falava, pô, mas assim, não é problema meu, né? Tipo, faltou aí um pouco de alinhamento entre vocês ali. Eu como cliente, cara, tanto faz se você comprou esse SKU ou não. Eu quero poder comprar em um lugar e trocar em outro, né? Essa é a vantagem da marca, da Hering ser tão grande, etc. Tal. Então isso é uma coisa que acontece com certa frequência ainda hoje, tá? Não com a Hering, tá? E aí eu já vou entrar e defender eles. Então, assim, isso acontece bastante, tá? Então isso é bem complicado. Eu acho que as empresas, elas às vezes não têm esses alinhamentos. Então, como é que funciona a troca? Comprou no online, vai trocar na loja física? Como é que fica esse é um dos mais comuns ali, né? Voucher de valor, posso devolver, não posso, só trocar cor, tamanho, etc. Tal. E aí, a Hering hoje, para mim, é uma baita de uma referência de omnichannel, tá? Então, assim, os caras mudaram muito isso. Eu nunca mais tive esse problema, muito pelo contrário. Para mim, hoje, quando eu chego numa Hering, você já consegue fazer uma compra que eles fazem, que eu acho muito legal, que você não precisa nem mais ir no caixa, né? O cara te atende hoje com a maquininha e já consegue fazer o seu pedido ali, você paga na hora, né? Isso é muito bacana. E outro que se você escolher um produto que ele não tem esse produto na loja, você pode fazer compras separadas, né? Então você faz uma compra de um produto que você está tirando agora e faz uma compra de um produto que você vai receber em casa. Então isso é sensacional. E no dia seguinte já está em casa, né? Então isso, pelo menos aqui em São Paulo, ele para mim funciona super bem. Então assim, eles migraram de um modelo que você não conseguia nem trocar se o cara não tivesse comprado, um modelo agora super integrado e tão integrado que você consegue, dentro de uma loja física, você fazer uma compra física e uma compra virtual e você vai sair de lá satisfeito. Você não vai ter como perder venda. Então, acho isso extremamente bacana. Então, acho que esse é um dos exemplos aí da falta de alinhamento entre matriz e franquia. Fora a precificação, etc. tal, né? Que isso sempre
isso sempre dá briga, né? Acho que a parte de mídia, né, quando você trabalha com algum desconto que você tem, aí esse desconto não é o mesmo para a loja física. Então, assim, essas brigas, e de novo, é falta de alinhamento total. Acho que é importante manter uma comunicação muito bem estruturada. Lá na Europa, a gente fazia muita live para tentar alinhar cada vez mais. Mesmo assim, tinha muito problema, mas a gente fazia lives mensalmente, tinha uma, duas lives ali com a rede de distribuição, que a gente falava para eles, gente, a gente está fazendo isso no online, Como eles não são obrigados a seguir, por exemplo, precificação, porque é uma distribuição, não é franqueado, mas isso ajuda também, né? Mesmo na ideia de franquia, é criar esses canais de comunicação para ajudar eles. Então, na Europa, por exemplo, eu fazia live, tinha e-mail e tinha um grupo no WhatsApp, que aí a gente mandava sempre as suas comunicações, né? Então, isso ficava sempre muito bem alinhado. Se o cara não conseguisse participar da live, ele provavelmente ia ver no grupo do WhatsApp. Eu tive uma experiência parecida com essa. Então, eu cheguei numa loja, queria um produto e não tinha, acho que o meu tamanho, ou o tamanho que tinha, foi na Zara. E aí a pessoa falou, não, pera um pouco. Ela abriu ali, falou, não tem aqui, mas tem no online. Esse tamanho que você quer. Quer comprar? Aí eu falei, quero, né? E na hora eu já pensei, onde eu tenho que acessar, né? Que computador? Ele falou, não. Aí na hora ali, ele, né, o atendente fez na hora a compra, né, tinha um sistema meio à parte deles ali, ele fez a compra na hora, me deu um código, subiu um código ali, que eu peguei aquele código, fui no caixa físico, né, ali da loja física, paguei, beleza, fui para casa, 2 dias estava em casa. Então, assim, é um grande desafio, mas aí eu queria te fazer uma pergunta em cima disso, Oka. Esse problema que você citou especificamente do estoque, você falou já de comunicação, mas existe uma questão também de um problema em sistemas? Ou é mais comunicação do que sistemas? Não, existe bastante de sistema. Se você... Cara, isso é uma coisa bem comum, tá? Você tem, de repente, um PDV, que é um sistema, e o online é outro, né? E esse PDV não tem uma comunicação do que acontece no online. Desde ver estoque, etc. tal, ele não consegue enxergar, né? Vou dar o exemplo da Hering, né? Igual eu te falei. E provavelmente desse outro exemplo que você deu também. Ele tem uma integração, porque você consegue ver o estoque do online e o cara está pagando na loja de 2 estoques diferentes. Então você tem claramente uma integração. Cara, não sei, enfim, pelo menos no meu mundo, né, que eu vivi, a integração ela é muito rara. É mais difícil você ter. Não rara, mas é mais difícil. Então, quando você vai fazer uma compra, você tem que fazer em 2 ambientes e provavelmente pagar de 2 maneiras diferentes, etc. Tal. Isso é o melhor cenário. E aí, você tem um desafio maior, que eu nem estou nem colocando aqui na jogada, que é como é que você gerencia a sua base de clientes. Que muitas vezes você se perde. Tem muita empresa hoje que ela é multicanal e não omnichannel. Como é que é a percepção do cliente com relação a isso? Para o cliente, ele enxerga que ele está comprando na loja da Hering online ou na loja física, e ele acha que é um mini-channel. Não é o caso, eu não vou usar a Hering de novo, porque eu já usei ele bastante, e eles estão super bem, e eu sou super a favor. Mas eu gosto demais da marca. E estão fazendo um ótimo trabalho. Mas vou pegar uma outra loja X, que ela tem, por exemplo, na loja, um sistema, e no site outro. E é que esses sistemas depois, por trás, eles não conversam. Então, quando você vai ver lá, você vai ter 2 OCAs. Você vai ter um OCA da loja física e um OCA da loja online. Você não tem essa integração de canais. Hoje em dia, já é mais normal as empresas pensarem mais num CRM que consiga unir isso daí, né? E até, se possível, criar um data lake que tenha essa informação, quando você fala de dados, que consiga ter essa visão de comportamento de usuário, né? Então, quando você pega, por exemplo, supermercados, o supermercado de loja física e loja online, cara, você tem vários comportamentos ali que você consegue trabalhar de maneira diferente. Se você tem integrado, por exemplo, um data lake, um CRM bem feito, você vai conseguir saber comportamento. Tem cliente, por exemplo, que gosta de comprar, de repente, vinho na loja física, mas ele faz toda a compra de abastecimento na loja online, que é mais fácil, né? Ou não, ou inverso até. Entendeu? Tipo, eu gosto de ir lá para pegar, para fazer a compra maior do mês, eu prefiro ir, e depois a compra repositora, né, abastecedora do começo do mês, que é a maior, e a repositora depois eu faço online. Então você consegue ativar ele de maneiras diferentes. Provavelmente você vai conseguir fazer uma ativação com mais frequência, por exemplo, no online, que é mais fácil, né, o canal online e tal,
do que você fazer o cara jogar para o offline, comprar por indulgência, etc, etc. Né? Então tem vários gatilhos aí que você consegue trabalhar também. E mudando um pouco de assunto, Fernando, queria entrar um pouco mais na parte de métricas. Como as métricas podem ser utilizadas para medir o sucesso do relacionamento entre uma marca e seus franqueados? Acho que aí, de novo, acho que é alinhar, né? Porque as métricas do online e as métricas do offline, acho que elas, no final, todos eles querem vender, né? Quando você fala de venda e etc., no final acaba sendo a mesma métrica, que é venda, que é pedidos colocados, receita, etc, etc. Mas tem outras métricas que você consegue trabalhar. O Omnichannel, ele não é só o final do funil, né? O Omnichannel, ele é o todo do funil. Então, quando você fala de métricas, por exemplo, você vai trabalhar principalmente marketing, e esse é o mais importante de você ensinar para o franqueado, né, e deixar isso muito claro, que a jornada, tanto com a finalização no online quanto a finalização no offline, toda a jornada ela passa pelo online. É muito difícil hoje você ter alguém que foi comprar numa loja e nunca viu esse produto, ou nunca procurou sobre esse produto, nunca procurou sobre esse serviço no online. Então é importante que essa jornada ela seja muito bem desenhada para você justamente explicar ao franqueado e ter muita clareza da importância de todos no meio dessa jornada. Porque hoje você tem ferramentas de marketing que você consegue fazer uma campanha no Google, onde o objetivo, e você consegue metrificar através do Google Meu Negócio, por exemplo, que o cliente foi impactado no online e depois tem ido na loja. Você consegue fazer uma campanha no Waze, você consegue fazer várias campanhas ali que você tem como objetivo o início no digital e o término na loja física. Então, acho que isso é o principal, né? Acho que é alinhar, né? Quando entra nessa parte de métrica, é importante você ter bem alinhado qual é o papel de cada um, do franqueador e do franqueado, né? Da marca e a franquia. Qual é o papel deles dentro da jornada? E muitas vezes eu vejo que falta entendimento do franqueado na jornada, e não por falta dele, às vezes. Às vezes é por falta de essa clareza, essa transparência, entendeu? Porque ele também tem um royalty, ele também tem um fundo de propaganda, às vezes, que ele paga, etc. Tal. Cara, como é que você está usando isso? Porque a grande questionamento que tem, né? Enfim, muitos passam por isso, que é, cara, eu pago royalties, eu pago um fundo de propaganda, só que você só usa para você gerar o seu e-commerce, né? E para mim nada. Entendeu? Não, cara, tô gerando para você também. Tem aqui, ó, tô fazendo o Google Meu Negócio, o site ele tem uma facilidade aqui de buscar as lojas para ele tentar entrar em contato com você. Eu vou te dar um dado bem antigo ali, mas é mais de comportamental. Eu trabalhava na época, quando eu tinha agência, eu tinha um cliente que era um desses grandes varejistas pets aí, né? E quando a gente fez o site dele, na época, mobile first e tal, não sei o que, a gente migrou de plataforma, isso eu estou falando há 8, 9 anos atrás. A gente migrou de plataforma, foi para essa plataforma que ele está hoje atualmente, e a gente refez o site e tal, não sei o que, e no mobile a gente colocou nossas lojas seguindo meio que na época do desktop, que ficava um pouco mais na parte de baixo da página. Cara, era batata. Quando eu pegava os eventos do Google Analytics, né, quais eram os maiores cliques, etc., e depois eu pegava ferramenta, tipo um Hotjar da vida, que eu via o comportamento do usuário, cara, tinha um tráfego gigante para a galera entrar no site, fazia o scroll lá para a parte de baixo da página, e ele viu o mapa, ele queria saber onde é que estava a loja. E aí, o que a gente fez? Eu falei, porra, cara, vamos colocar esse banner mais fácil, porque provavelmente o cara está dirigindo, ou o cara está procurando, ele precisa de facilidade. E aí a gente colocou, além da gente colocar um banner logo de cara, assim, não era nem banner, né? Era uma faixinha no mobile que falava assim, cara, endereço das lojas. O cara clicava, aí eu comecei a colocar o endereço das lojas com 3 botões. Um para o mapa, para abrir direto o aplicativo do mapa do Google, um para o aplicativo do mapa do iPhone e outro para abrir o Waze, já com o endereço certinho, porque aí clicava o cara já achava a loja. E era batata, cara, que a gente tinha de clique nesse negócio. Então, assim, e aí a gente defendia para a loja, falava, cara, olha como é importante o digital, porque a pessoa usa muito o digital para chegar na sua loja mais próxima. Então, como é importante você ter um Google Meu Negócio muito bem redondinho, com todos os dados bonitinho, fotos atualizadas, né? Então, e isso tudo faz parte hoje, quando a gente fala de métricas, quando a gente fala do Omni, né? Então, isso
são alguns exemplos que eu dei ali para exemplificar um pouco e como é importante para você conseguir medir esse relacionamento aí. Oca, olhando sob o ponto de vista do crescimento sustentável do negócio, qual é o impacto de um relacionamento sólido entre a marca e um franqueado quando você começa a ter um negócio crescendo? Porque uma coisa é você ter 2, 3 franquias, né? Outra coisa é você ter 50, 60, 70. Como é que você faz para isso não perder o controle e não impactar, obviamente, essa relação com o cliente final? Cara, assim, acho que até não sei se necessariamente qual o impacto do relacionamento, mas assim, de tudo que eu falei até agora, né, são algumas coisas que você tem de relacionamento entre franqueador e franquia. O grande problema de você não fazer e não ter um relacionamento, uma proximidade das duas partes, é que quem se ferra nessa é a marca. Uma má estratégia, tanto você não ter hoje um posicionamento online de uma marca e focar só na marca física, quanto o inverso, o loja online, querer só focar no online e deixar o físico de lado, vocês estão prejudicando, na verdade, o que você pode oferecer a mais para o cliente. E aí, se o seu concorrente faz isso bem feito, com certeza você vai perder dinheiro aí na jogada, entendeu? Então, assim, quem perde isso é market share, é a marca, né? Tipo, você vai perder espaço no mercado, né? Você vai perder market share, você vai deixar de atender um cliente da maneira correta, né? É óbvio que existem casos aí de empresas que hoje não estão no online, mas acho que é bem raro e são categorias bem distintas, né? Por exemplo, sei lá, uma padaria, você pega uma rede de padaria gigante ali, que o cara... vou dar um exemplo, Nut Bavaria. Nem sei se os caras têm online o Nut Bavaria, para você comprar o Nut Bavaria online, o site próprio. Porque o modelo dos caras é você sentir aquele cheiro hipnotizador da amêndoa, né, da castanha lá adocicada e você comprar. O online deles, por exemplo, que é um Rappi da vida, é um iFood, que vai dar para ele também a facilidade só que vai sair da franquia, né? Então é uma relação que aí não entra diretamente a marca como seria um site ou mini-channel próprio, que faz o dropshipping, por exemplo, dos franqueados. Isso até respondendo, acho que talvez uma primeira ou a segunda questão, isso daí faz sentido, é um dos motivos que eu falei lá que faz sentido você ter uma estratégia muito bem definida, porque tem meios que você faz como loja, como franqueadora, que você consegue ajudar o franqueado também no posicionamento online. Não é só ter o Google Meu Negócio, Nossas Lojas, igual do exemplo, e acabou. Não, você pode fazer o cara rodar com dropshipping. Então, comprei no site oficial da loja, só que quem está entregando para o cliente é a loja mais próxima, que isso pode ser transparente ou não, entendeu? O cliente ele vai querer receber o produto, para quem está saindo, então você acaba sendo um gerador de venda. E nesses lugares que eu passei, cara, a gente incrementava assim, tinha loja que faturava 50, 60 mil reais por mês e que o online veio para ser 8, 9, 10 mil reais incrementais, né? Então, ou seja, você gerou aí 20% a mais de receita sem o cara precisar fazer nada, porque você está transferindo aquela venda online para ele, né? Que seria teoricamente na mesma região, tá? Então, acho que é muito importante que esse relacionamento seja muito bem estruturado ali, seja bem claro, bem transparente, porque quem perde isso é o cliente e, consequentemente, quem perde é a marca, se o negócio é mal feito. Entendeu? Você poderia compartilhar agora um case de sucesso em que a relação entre a marca e os franqueados foi fundamental para o crescimento do negócio? Eu falo dos cases que eu vivi, né? Então, na própria Europa, hoje em dia, a gente começou eu falo, não estou mais lá, mas eu entrei lá para cuidar do digital. E um dos grandes projetos que eu tive foi justamente como é que eu digitalizava a rede. E o dropshipping, que começou como um piloto, né, um teste, um projeto, ele gera uma venda incremental para as lojas muito boas. Então, o meu distribuidor da Europa, que ele não tinha uma loja, ele não tinha uma digitalização na empresa,
eu alinhei com ele e falei, cara, você não precisa ter essa digitalização, as vendas que acontecerem dentro desse seu raio, é você que vai entregar para mim. A gente fez um piloto com uma loja própria que a gente tinha no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro já virou 20%, 30% é o digital. Então, tudo que eu vendia no Rio de Janeiro saía daquela loja. E aí eu comecei aos poucos fazendo um piloto, né? Eu ficava de pouco a pouco. Então eu coloquei... E aí tem dados bem interessantes, né? Que quando a gente virou a loja e pilotou com o dropshipping no Rio de Janeiro, a gente começou com 2 dias. Então, o meu time não tive nenhum acréscimo com relação ao custo da operação, então por isso que acabou virando realmente um incremental, né, de venda. Por quê? Porque o meu técnico já saía por dia para fazer uma região do Rio de Janeiro, ele já tinha um roteiro. Com as vendas que eu fazia do online, eu adicionava um endereço para ele fazer uma entrega no roteiro. E aí eu comecei a deixar 2 dias. Por quê? Porque era o tempo que a pessoa que desenhava o roteiro de logística falava, beleza, eu tenho 2 dias para colocar essa entrega. E a gente começou a entregar em 1 dia. Aí eu comecei a apertar para eles assim, cara, vamos tentar começar a fazer no mesmo dia? Ou seja, o pedido que caiu até meio-dia, a gente entrega para o cara à tarde e começou a funcionar. E aí depois a gente apertou para horas, entendeu? Então o cara conseguia receber em 2 horas. Então, óbvio que isso não mexeu tanto o ponteiro, porque não é um produto de emergência, mas no mesmo dia, pra você ter uma ideia, a taxa de conversão de eu mudar no site, que eu entrego no mesmo dia, versus 1 ou 2 dias, eu melhorei minha taxa de conversão em 40%, 40%, 50%, entendeu? Por quê? Porque aí eu comecei a brigar de frente com o Mercado Livre. Porque preço a gente era muito parecido, a gente até se posicionava um pouco mais caro que o Mercado Livre. Mas o cliente comprando da loja oficial, ele sabe que ele vai ter a garantia da fábrica, ele sabe que ele vai ter um suporte direto da fábrica, ele sabe que ele tem a garantia de que aquele produto ele não é um produto, é um produto 100% original, porque era da fábrica, mesmo tendo o distribuidor dentro do Mercado Livre, um percentual saudável ali de acréscimo, ele acredita. E aí, quando eu dava o benefício para ele, que era o mesmo benefício do Mercado Livre, de fazer entrega no mesmo dia, por uma cobrança de frete que eu colocava lá fixa, por exemplo, que era bem baixo até, eu cobria só o custo de gasolina ali e tal, cara, a gente começou a ganhar 50%. Teve casos, às vezes, que dependendo da época, quando tinha mais emergência, Deus até dobrava. Então, assim, isso foi uma coisa bem legal que a gente fez, entendeu? Então, isso foi, de novo, né? A Europa ela não tem franquias, são distribuidores, e nesse caso era uma loja própria dessa. Funcionou isso daí com a nossa loja. Eu aprendi todas as dores, entendi como é que é a questão de estoque, qual é o produto que mais vende, né? Como é que é a demanda, e aí eu comecei a pilotar com meus distribuidores. Eu falei, cara, a gente já pilotou no Rio, é assim que puxei um cara de São Paulo, falei, cara, é assim que funciona. A gente fez aqui no Rio, é assim, assim, assado, tá bom? Então eu vou precisar que você separe na sua logística, vou te apertar para 2 dias, depois eu vou te apertar para 1 dia, depois eu vou te apertar para o mesmo dia, beleza? Só que aí eu vou te gerar demanda tanto, papapá. Cara, rodou uma maravilha, foi muito bem, aí pilotou com outro cara que não é a gente começou a pilotar com outros distribuidores, e aí a gente já começou a abrir em vários lugares do Brasil, entendeu? Então isso foi uma coisa bem legal ali da relação, e de novo, a gente gerou incremental. Então eu deixei de ser aquele cara que roubava cliente dele para ser o cara que gera venda para ele. Cobrava um percentual de venda, que é normal isso, que é uma taxa, e ele fazia toda a parte da entrega, e ele podia ter o relacionamento depois com o cliente, porque no online você só vende, no nosso caso, a gente só vende um produto. A gente não vende, por exemplo, e no Mercado Livre também, a gente não vende a instalação. Óbvio que a gente vende eu não podia vender isso no online. A partir do momento que eu consigo ter alguém para fazer a entrega e a especialidade é o serviço, que é no caso do meu distribuidor, esse cara começou a vender também um serviço. Ele ligava para o cliente e, de novo, teve aprendizagens, né? Você e o Zapata, né, Léo, que são de CX, né? A experiência do cliente é muito importante. E a experiência do cliente no online, a expectativa dele é diferente da expectativa do serviço, né, da loja física. O cara do online, ele não quer ser incomodado. Ou seja, se você ligar para ele, ele vai provavelmente reclamar com você, não vai te atender, vai responder bravo. Então, como é que a gente fazia?
o distribuidor, quando caía um pedido para ele, ele ligava para confirmar a entrega. Estou aqui com um pedido de um aparelho XYZ aqui, eu vou te entregar até às 18 horas. O endereço é esse, você vai estar em casa? Isso ele não tem problema de responder. Aí ele respondia, não vou estar em casa, ou vou estar em casa. Tá bom. Você sabe instalar o aparelho? Você quer um serviço adicional? A gente cobra R$50 para fazer a instalação. Tá afim? Aí o cliente falava, quero ou não quero. Ponto. A gente não insistia. Era uma coisa que eu sempre falava. Porque quando eu fiz um teste em São Paulo, eu fiz um teste com um distribuidor, por exemplo, que ele era muito forte no telemarketing. Então ele já veio com essa de, cara, caiu um pedido, ele vai tentar fazer o upsell a qualquer custo. Cara, a gente começou a ter muita reclamação dele. E aí a gente falou, cara, não, esse cliente que essa venda que eu tô te dando, esquece isso. Você vai ser super binário. Sim, não. Ponto. Só vai ter duas respostas para o cliente. Então você vai ligar para ele, vai perguntar se ele vai estar lá e se ele quer instalação. Se ele falar não, não insiste e pronto. Foi até engraçado, né, que quem começou a fazer esse tipo de entrega, por exemplo, foi um cara mais técnico dele e não necessariamente o cara que era um técnico vendedor, porque o técnico vendedor vai tentar vender e o técnico vai lá, instala, faz a parte e acabou, entendeu? Então, assim, aprendizados, né, que você tem. Então, isso foi bem interessante. Oca, eu te conheço há muito tempo, acompanho um pouco da tua carreira e sei que além de franquias, você também, não só se mencionou, mas você tem uma experiência muito grande com marketing digital. Como é que você vê essa intersecção nessas duas áreas, tendo o impacto no cliente final? Uma visão, né, de cliente final? Acho que não são, as duas áreas elas não são separadas, né? Elas têm que trabalhar juntas, né? Então, o marketing digital, na verdade, é uma ferramenta para a franquia. Hoje em dia, não sei te dizer assim, mas não sei dados exatos ali de mercado, mas acho difícil você ter algum negócio hoje que não precise de um marketing digital. Até um Dark Kitchen, por exemplo, que trabalha dentro do iFood, ele precisa do marketing digital do iFood para poder gerar demanda, etc. Tal, né? Então, e aí lá dentro do iFood você também precisa ter uma disposição diferente, etc., para você se destacar dentro de todos os concorrentes. Então, acho que o marketing digital, na verdade, é uma ferramenta necessária. Eu não consigo enxergar hoje uma empresa sem um marketing digital e conseguir ter um grande sucesso, né? Escalar, etc., crescer. Então, o franqueado, aí entrando bem nesse assunto de franquia, eu acho que o franqueado ele não pode ficar à mercê da franqueadora, sabe? Tipo, deixar só na mão da... Por que uma pessoa muitas vezes escolhe uma franquia ao invés de abrir um negócio do zero? Porque ele já entende que abrindo uma franquia já tem algum suporte, você já vai ter um suporte maior para você tocar o seu negócio. E um deles, por exemplo, é a demanda, né? É a força da marca e uma demanda que já aconteça. Mas você pode potencializar essa demanda, né? Então, em vários casos ali, eu já trabalhei com franqueados que os caras faziam também investimento em marketing digital, né? Através do Google Meu Negócio, etc., para potencializar o negócio dele. Ele não ficava só esperando a gente como franqueadora para fazer as coisas, para resolver o problema dele. Tinha vários franqueados que pediam para a gente, por exemplo, eu quero entrar no iFood, tá ligado? Tipo, quero entrar no Rappi. Putz, eu estou fazendo agora, contratei uma agência de marketing para fazer um negócio. Então, assim, o problema só, às vezes, é a falta de entendimento faz com que ele gaste dinheiro. E ele gastando dinheiro, ele acaba atrapalhando o negócio, porque ele vai ter menos dinheiro no negócio em si, né? Então, até se a empresa consegue, se a franqueadora hoje, ou a fábrica, etc., consegue ajudar de uma forma de ser especialista e ajudar no marketing digital também, isso é bom, né? Não digo nem assim, bancando, tá? E tem muitos franqueados ali que eu já trabalhei que o cara falava para mim, putz, paga, eu te pago para você ser a agência nossa aqui para você ser minha agência, né? Não te pago, Fernando Oca, mas eu posso fazer um pagamento para a empresa ou colocar uma grana no Google e vocês fazem um gerenciamento, entendeu? Por quê? Porque vocês têm know-how da marca. E aí a gente tinha discussões técnicas, né? De repente fazer... Enfim, já testei alguns modelos de repente fazer dentro da conta da marca, porque aí a marca, o nosso CPC, né, o custo por clique da marca, da dona da marca é muito mais barato do que se você for abrir uma conta nova, mas aí você acaba tendo um problema de gestão, que ele não vai conseguir enxergar, e aí ele está colocando uma grana lá, ele desconfia da grana que você está colocando para gerar para outros lugares.
Enfim, existe uma questão de transparência aí que tem que conversar bem ali. Mas o marketing digital ele é super necessário. Hoje não vejo como você não ter. E sugiro não ficar dependente da franqueadora. Você também fazer o seu corre. Acho que existem várias empresas boas aí que podem te ajudar. Óbvio que você vai ter um tamanho muito menor, mas que aí consegue ter controle e gerar demanda também para você através do marketing digital, né? E isso vai, não estou falando só de Google, performance, etc., mas ter um Instagram, funcionar, fazer um TikTok, né, mostrar sobre o produto, etc, etc. Acho que isso é importante. E, Fernando, como a tecnologia pode ser utilizada para aprimorar a relação entre a marca e os franqueados, assim como a experiência do cliente? Tecnologia é uma conversa bem complexa, né? Porque a gente teve até já adiantei um pouco ali um assunto, né? Mas quando você fala de omnichannel e dígito, etc., tecnologia você tem desde a plataforma de venda, que vai de uma plataforma online ou da plataforma do física, do PDV. Mas eu acho que e isso para mim hoje já tá meio commodity, sabe? Tipo, tem várias empresas hoje que fazem, isso eu acho que não é muito problema. Foi um problema no passado. Você tem hoje VTEX, você tem Lynx, você tem Shopify, aí você tem outros CRMs ali que trabalham muito bem, CRM Bônus, né, HubSpot, etc. Eu acho que o grande desafio atual é quando você fala hoje de BI, né, de inteligência de mercado, e você entra na questão de um Big Data, né, dos dados da empresa. Então, como é que você transforma isso hoje num data lake, né, que muita gente hoje... o grande desafio hoje, essa para mim é o grande desafio de tecnologia, né, porque já entra numa conversa um pouco mais complexa, até para você conseguir implementar, por exemplo, algumas boas tarefas e utilizar muito inteligência artificial. Uma vez que você tem um data lake ali, todas as suas informações de cliente, venda, etc, etc, num lugar só, quando você pluga uma inteligência artificial, seja um ChatGPT, um Gemini, né, ou qualquer outro ali, ele vai ter um histórico de todos os canais, né? Então você vai ter uma inteligência artificial com muito mais informação para conseguir te dar insights muito melhores, né? Com muito mais qualidade. Então acho que o grande desafio hoje da tecnologia em si, eu já pularia a questão de plataforma e PDV, essas coisas e tal, porque hoje acho que já virou meio que commodity. Tem várias plataformas que são muito boas. Acho que o grande desafio está no back desse negócio, né? Tipo, na parte de trás ali, de como é que você trata esses dados. Integrar a sua plataforma de e-commerce com a sua plataforma de venda no PDV, toda a sua central de clientes, com a área de CX, com a área de CS. Então, com a área de redes sociais, por exemplo, que também fala com o cliente. Então, como é que você une tudo para você ter a visão de um cubo de dados ali, de uma informação onde o cliente é o centro de tudo de verdade, entendeu? Então aí você começa a ter a visão baseada no cliente, né? E não necessariamente no canal. Então aí baseado no cliente você começa a entender o comportamento dele por canal. Então acho que hoje o grande desafio ali é essa parte de dados ali ainda é um desafio bem grande. Cara, que papo gostoso, hein, cara? Tanta coisa para a gente conseguir explorar em franquias, é um universo à parte, né? Como negócio. Obrigado, Oca, por compartilhar toda a sua experiência, a sua expertise e esses insights conosco. Então, só antes de encerrarmos, gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Primeiro queria agradecer, né, Léo? A gente se conhece há bastante tempo, né? Eu, você e o Zapata, aí, a gente já conversa há bons anos. Também tenho gosto muito ali do trabalho que vocês estão fazendo, né? Até já indiquei pessoas que trabalham comigo para fazer o curso de vocês ali, acho que porque vocês manjam bem do assunto. Então é legal quando você fala com pessoas ali, pessoas te procuram, como o caso de vocês ali, para escutar um pouco sobre o que você tem ali. E só tenho a agradecer, né? Acho que quem quiser trocar uma ideia também, eu sou bem aberto ali no LinkedIn, no Instagram também, mas Instagram a gente gosta mais de receber meme, né? Meme de zoeira e dar uma risada. Mas tô brincando. Mas no LinkedIn pode me chamar lá à vontade, no WhatsApp também, quem tem meu contato, mas no LinkedIn a gente conversa, eu sou bem ativo lá. Eu gosto de trocar bastante ideia, acho que hoje o que eu mais penso hoje em dia é nessa parte de inteligência artificial.
Aqui na agência a gente está evoluindo muito nisso. Acho que como isso ajuda hoje no nosso dia a dia, pensando em performance e até jeito de trabalhar. Então, quem quiser trocar uma ideia aí, eu sou um cara super aberto aí para poder discutir e colocar meus pontos de vista, etc. E, de novo, obrigado aí pela lembrança. Valeu aí, Léo e Zapata. Obrigadão aí pela oportunidade aí de falar com o grupo de vocês. Oca, o prazer é nosso. Obrigado a todos por nos acompanharem nesse episódio. Quem está nos ouvindo aí do outro lado, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Spotify, e acompanhar os próximos episódios do nosso podcast Customer Lovers. Até a próxima, pessoal. Valeu! Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da Kentricus com o oferecimento da High Platform. Visite nosso perfil no Spotify e se liga em todos os episódios que já rolaram por aqui.